Fazer os exercícios lá do SAS, sai. Aí acima de 70%, 1,2. É igual o negócio de Tá bom, 2 pontos desses, né? Vamos lá, galera. Vamos lá que eu preciso passar isso aqui porque isso aqui estará na prova. Se vocês estarem bonitinhos, sexta-feira tem surpresa para vocês. Bom, só pra gente. É bem simples isso aqui, tá? Não tem muita dificuldade isso aqui, não. Só ter atenção, tá? Na verdade, um gás perfeito. Gás perfeito também é conhecido como gás perfeito ou gases ideais. Perguntinha muito leve aqui. Um gás perfeito, vocês acham que é tranquilo de achar um gás perfeito? Não, porque é perfeito, né? Bom, só que quando a gente estuda gases, a gente vai estudar gases sendo perfeitos. O que seriam gases sendo perfeitos para nós? Porque se a gente for pensar num gás real, o gás real ele tem várias coisas que podem influenciar o comportamento dele. Principalmente, pensar em interações que vão acontecer entre as moléculas de gás do mesmo gás. Então, quando a gente pensa num gás perfeito, que é o que a gente estuda, a gente pega e nós desprezamos todas as interações que é feita entre as moléculas. A gente coloca as moléculas tão distantes uma da outra que essa distância não vai interferir. Não, na verdade, as forças entre as moléculas passam a ser desprezíveis para a gente. Tá? Bom, e a nossa ideia aqui então é estudar esses gases perfeitos. Só para lembrar, gás é o estado físico da matéria altamente energético, né? Grau de agitação muito elevado. Enfim, e quando a gente estuda um gás, para a gente definir um gás, a gente precisa definir algumas grandezas físicas para definir um gás. Essas grandezas físicas a gente passamos a chamar elas de variáveis de estado. O que seriam essas variáveis de estado? Como que vocês me definiriam? Pensando em grandeza física. Uma grandeza física que vocês conseguem, vocês acham que eu vou ter que definir um gás? Uma grandeza física fácil de definir aqui é o seguinte. Antes dela. Não, calma, antes disso. Uma coisa acho que fácil de pensar, volume. Porque para eu saber onde eu vou, o que eu tenho de gás, eu tenho que definir um recipiente. Espaço. Né? Eu preciso definir um espaço, igual o líquido. O volume dele depende do recipiente que a gente tem. O volume passa a ser um espaço ocupado por esse gás. Outra coisa, se gás é um estado altamente energético, que as moléculas elas fazem o quê? Mexem muito. O que mede o grau de agitação das coisas? Temperatura. Temperatura não é o melhor estado que a gente tem. Outra coisa que a gente pode... pressão, por que pressão? área sobre pressão. Porque a gente já viu hidrostática e a gente trabalhou com um gás na hidrostática, onde a gente pensou em pressão, que é a força que aplicada em determinada área. A gente viu a atmosfera é um gás. Então, pressão também passa a ser uma outra questão para a gente. E uma outra coisa. Gás. Quando a gente pensa em gás, a gente trabalha com massa de gás? Para quantificar a quantidade de gás que eu tenho, será que eu penso em massa? Não, Sabe? Sabe? Ela não sabe. Que quantifica? Eu sei como que Uma grandeza física. Vocês vão ter surpresa se esse não. Não, isso é volume. Quanto que quantifica a quantidade de gás? Quanto que quantifica a quantidade de matéria? A massa. Então, gás, a gente passa a definir a partir dessas 4 variáveis de estado. A primeira variável de estado que a gente tem é chamada de temperatura. Mede o grau de agitação
das partículas. Só para a gente lembrar, porque aqui nós vamos ter questões que elas vão trabalhar no sistema usual, mas a gente não pode trabalhar no sistema usual. Qual que é o sistema internacional de temperatura? Unidade de medida? Kelvin. E aí a gente vai ter que passar para graus Celsius e temperatura em Kelvin é graus Celsius mais 176. Ótimo, lembrem disso aqui. Segunda coisa que a gente definiu aí foi o quê? Vocês falaram? Volume, né? Volume. Isso aqui. O que eu falei de volume? O que é volume? É o espaço. Hã? O espaço que vai. Espaço ocupado. E aí, só pra gente lembrar rapidinho, unidade de medida de volume do sistema internacional. É tudo. Outro, metros. 1 metro cúbico são quantos litros? Metro cúbico são quantos litros? São. Não sei, faço ideia. 22,4. 1 litro são quantos ml? 1000 ml na. E 1 ml são quantos centímetros cúbicos? Tá? E 1 litro, 1 decímetro cúbico que a gente entendeu. Beleza? Bom, outra coisa que nós vimos foi sobre pressão. E pressão, como que calcula a pressão? Força sobre área. Ótimo. No caso aqui para nós é a força que vai ser exercida numa determinada área. Nós vimos isso aqui pensando na pressão hidrostática recentemente, não foi? Sim. Bom, unidade de medida de pressão, Newtons sobre metros quadrados. que nós chamamos isso de Pascal. Ótimo. Nós vimos também o seguinte: um ATM é pressão atmosférica, aproximadamente 10 a 15 Pascal. A gente viu também um milímetro de mercúrio, né? 760. Um ATM 760. E por fim, a gente define em relação ao número de mols. A gente tem que estar relacionado à quantidade de matérias. 10 a 23. Bom, ótimo. A gente tem que se lembrar da relação de Avogadro, porque aqui tem que ter fórmula para fazer isso. Mas vocês não precisam, né? Vocês viram essa econometria esse ano, viu? A gente está vendo agora. Ótimo, excelente. Então tá fresco na cabeça de vocês. 1 mol 6 vezes 10 a 23. é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, sejam moléculas, partículas, seja lá o que for. Mas em função de massa, que é o comum da gente trabalhar, 1 mol é o equivalente a uma massa molar que a gente tem. E a massa molar vai depender do gás. A gente tem gases diatômicos, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio são duas moléculas são dois átomos de oxigênio. Isso dá uma massa molar, oxigênio. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Massa molar, então 32 gramas. Então você tem que 1 mol seria equivalente a 32 gramas. Sim. Se eu tivesse 90 gramas, eu teria X mols. Só você tem 23, ok? Ou que o número de mols é a massa que nós temos dividido pela massa molar. Tá? É a quantidade de massa por massa molar que a gente vai ter. Mas eu não gosto muito de usar isso aqui não, eu gosto mesmo de carregar 23, tá? E 1 mol tem uma massa molar, tá? Bom, é isso aí, galera. É trabalhar com essas variáveis aí que a gente tem e tentar entender um pouquinho o que essas variáveis vão mudar na nossa vida, tá? E aí a gente tentar entender um pouquinho, né, o que vai acontecer pra gente. Então olha para você ver, se a gente tem pressão, volume, temperatura e número de mols, a gente define o que a gente fala do estado do gás. Um gás ele pode ser